Falando com o Agreste. Falando de tudo. Entrevista do dia. Bom, o meu entrevistado hoje é líder do PSDB no Senado Federal, compõe também a Executiva Nacional do PSDB, senador Cássio Cunha Lima. Senador, boa tarde. A partir de agora o senhor fala para todo o Agreste pernambucano, parte de Alagoas também, através aqui da Rádio Marano FM. Boa tarde, Marcelo Jorge. Boa tarde a todos os ouvintes do Falando com o Agreste. Uma alegria poder falar com Pernambuco, com essa parte de Alagoas, até com o Brasil, porque tem muita gente nos acompanhando pela internet também. Certamente, grato por ter nos atendido, senador. Senador, domingo último foi realizada em Brasília a convenção nacional do seu partido, PSDB, que reconduziu o senador Aécio mais uma vez como presidente. Com essa reeleição do senador Aécio, o povo brasileiro já pode deduzir que em 2018 o político mineiro volta a ser o candidato do PSDB, senador Cássio? Olha, a Aécio é um nome que seguramente será lembrado para disputar a eleição de 2018. Indiscutivelmente o PSDB tem outras alternativas, mas é muito cedo ainda para se tomar essa decisão. Eu particularmente vejo com muita simpatia, com enorme alegria, o nome do senador Aécio, que é um homem experiente, preparado, competente, sensível, capacitado para presidir o Brasil. Tanto é que ele obteve na eleição passada uma votação extraordinária, estrondosa, foram mais de 51 milhões de votos. Mas é muito cedo, Marcelo, para que tenhamos essa decisão. Mas é óbvio que o nome de Aécio Neves despontará como um dos principais nomes para disputar a eleição pelo PSDB. É verdade, senador. Na verdade, o PSDB hoje é o grande partido da oposição, né? E o senador Aécio Neves, nessa convenção, disse que a eleição tucana à presidência de 2014 não foi perdida para um partido político, e sim que foram derrotados por uma organização criminosa. O senhor endossa o que o senador Aécio falou, ou seja, o PT é essa organização criminosa, senador Cássio Cunha? Marcelo, diante do que está sendo revelado na Operação Lava Jato, daquilo que já foi visto e julgado no Mensalão, de denúncias outras que se apontam no BNDES, na Eletrobras, nos fundos de pensão, mais recentemente agora na Casa da Moeda, que foi alvo de uma investigação pela Polícia Federal, onde até o Banco do Brasil está vendendo dólar falso, como foi constatado em Pernambuco. A afirmação é verdadeira e eu assino embaixo. Infelizmente, o PT se transformou num partido que pratica o crime como forma de perpetuação do poder. Não é um caso isolado, não é uma situação localizada. É um modus operandi, é uma forma de agir que estarrece a todos e que tem trazido esse sentimento de revolta na população, porque o governo Dilma não tem apenas a rejeição das pessoas, ele vem tendo a revolta, porque ela enganou o país de forma deliberada na campanha eleitoral, quando anunciou um quadro completamente diferente da realidade. Hoje, até mesmo o abono salarial de quem ganha até 2 salários mínimos está sendo parcelado pelo governo. No Brasil de hoje, você tem que ter a sorte de nascer em determinado mês, porque se for de outro mês que o governo escalonou o pagamento do abono salarial, o trabalhador sente no bolso, no orçamento de sua família. É a volta da inflação, a carestia está aí de volta. Para os mais pobres, a inflação já chega a praticamente 10%. Isso diminui o poder de compra do trabalhador, atinge as famílias do Bolsa Família. O Bolsa Família é um programa muito importante, mas de nada adianta, ou pouco adianta você ter o Bolsa Família com a inflação de volta. Então o PT trouxe a inflação de volta, desemprego crescendo, diminui o poder de compra, serviços públicos com péssima qualidade na educação, na saúde, os estudantes do FIES sendo também penalizados, enfim, é uma desordem generalizada e não foi o trabalhador brasileiro, não foram os empresários que criaram essa crise. Essa crise foi feita pelo governo do PT, pelo governo da presidente Dilma Rousseff. Perfeito. Senador, o seu partido está meio dividido em relação à cassação, por exemplo, da presidenta Dilma. O ex-presidente FHC, o senador José Serra e o governador de São Paulo, Alckmin, são contra. O senhor, Aécio Neves e outros se põem a favor. Essa convenção chegaram a algum acordo? Inclusive a presidenta falou ontem, e numa entrevista aí à Folha de São Paulo, ela falou que não seria derrubada. Não, ela não pode ser derrubada porque não é uma estrutura. Haverá uma limpeza, porque é uma mancha o governo do PT do Brasil.
Então nós estamos defendendo as novas eleições porque é o caminho, primeiro, legal, é um caminho institucional e é uma via democrática, porque ao final o povo será chamado para escolher o novo presidente. Eu fui cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral e por muito menos, eu não fui cassado por corrupção, não fui cassado por malversação de dinheiro público. Quando governador da Paraíba, eu tinha um programa social muito parecido com o Bolsa Família, e a Justiça Eleitoral entendeu que aquele programa não tinha uma lei específica e ele tinha influenciado no resultado da eleição. E eu fui cassado por isso. Muitos prefeitos já foram cassados por muito menos. Então, a Justiça Eleitoral tem um procedimento muito rigoroso e uma legislação que, além de rígida, é rápida. Tenho certeza, se as instituições estiverem funcionando como acredito que estão no Brasil, a presidente Dilma e o vice-presidente serão cassados e o melhor caminho para o país será uma nova eleição, que pode acontecer até no final desse ano, no mais tardar início de 2016, para que o novo presidente da República seja eleito com a soberania do voto popular. Compreendo. Inclusive, já que o senhor tocou nesse episódio aí, o deputado Cibá Machado, lá do PT do Acre, falou que o senhor não tem moral e nem respeito para pedir cassação da presidenta Dilma, já que é ficha suja, de acordo com ele. O senhor chegou a ver algum desses sites aí? Qual a sua resposta a essas acusações, senador Cássio? Mas eu tenho moral, Marcelo, exatamente pela experiência que vivi. Eu fui cassado, perdi quase 2 anos do meu mandato de governador, cumpri a sentença que a Justiça Eleitoral me impôs. Hoje sou senador, portanto sou ficha limpa. Se eu não fosse ficha limpa, eu não estaria no Senado. E tenho moral para falar exatamente porque fui cassado. Ou seja, no país a lei é para todos. A lei é para prefeito, é para governador, é para presidente, é para todos. Então, se a Justiça Eleitoral já cassou o meu mandato por muito menos e já cassou o mandato de prefeitos e de outros governadores por muito menos, haverá de cassar o mandato também da presidente Dilma pela gravidade dos crimes que ela praticou. Então, se alguém tem moral para falar sobre esse assunto, sou exatamente eu, que cumpri a sentença que me foi imposta, nunca esbravejei contra a justiça, mesmo considerando injusta a decisão, mesmo considerando que a punição foi exagerada, porque eu repito, eu não fui cassado por corrupção, eu não fui cassado por malversação de dinheiro público. Eu fui cassado porque um programa social que nós tínhamos no governo da Paraíba, muito parecido com o Bolsa Família, de forma equivocada, a Justiça Eleitoral entendeu que aquele programa tinha interferido no resultado da eleição, por isso eu tinha que perder o mandato. Imagine se o Bolsa Família não interfere no resultado da eleição. Claro que interfere. E eu não acho isso errado. As pessoas que recebem o Bolsa Família e votam no PT em agradecimento ao Bolsa Família, claro que tem interferência. Então, Marcelo Jorge, para deixar claro, repetindo mais uma vez, eu não fui cassado por corrupção e, portanto, tenho moral sim para falar exatamente porque fui alvo do rigor da Justiça Eleitoral. E esse rigor deve ser aplicado também à presidente Dilma Rousseff. Compreendo. Conversando com o senador Cássio Cunha Lima, senador pela Paraíba, senador pelo PSDB. Senador, o que o senhor pontua como grave que pode derrubar a presidenta Dilma? As pedaladas fiscais, esses últimos depoimentos do presidente da UTC, Ricardo Pessoa, sobre a doação de campanhas para o PT. O que seria assim de mais grave, que seria talvez aí o ponto nevrálgico para a conclusão de um processo possível de impeachment? Marcelo, a situação dela é tão difícil e tão complicada que ela enfrenta problemas graves em 3 frentes. Vamos começar pelo TCU. É a primeira vez na história que um presidente da República pode ter suas contas rejeitadas. E não é apenas pela pedalada fiscal, que é aquele empréstimo ilegal que ela fez ao arrepio da lei de responsabilidade. Além da chamada pedalada fiscal, tem também no relatório do TCU o descumprimento da lei de responsabilidade fiscal com gastos a mais do que a lei permitia. O governo teria que ter feito um determinado contingenciamento orçamentário, não fez e gastou a mais do que podia 10 bilhões de reais. 10 bilhões de reais foram gastos a mais sem que pudesse ter sido feita a despesa.
Esse é o primeiro problema. O segundo problema, no Tribunal Superior Eleitoral. Na próxima semana, dia 14 de julho, haverá o depoimento do senhor Ricardo Pessoa, que é um dos delatores da Operação Lava Jato. É o dono, né, da UTC, inclusive, né? É o dono da UTC. E ele já declarou nos depoimentos que foram dados ao Ministério Público Federal que doou de forma ilegal, tanto pelo Caixa 2 como também como suposta doação legal, dinheiro da corrupção da Petrobras. Isso por si só já contamina o mandato da presidente. Ninguém pode ser presidente da República tendo sua campanha financiada com dinheiro de corrupção, a não ser que vamos transformar o Brasil novamente numa republiqueta. O Brasil tem avançado, tem melhorado, a população tem exigido mudanças e essa é uma mudança necessária. Se isso tudo passar em branco, o TSE vai terminar dizendo, vocês podem lavar dinheiro aqui que nós fazemos vista grossa. Além do TCU, do Tribunal Superior Eleitoral, temos também as ações penais que tramitam, que é os inquéritos que estão sendo solicitados na Procuradoria-Geral da República, tanto pelas pedaladas fiscais, como também pelo crime de extorsão que foi praticado para arrecadação de dinheiro da campanha do PT. Então, nunca em nenhum outro estado do Brasil, um presidente da República foi responsabilizado em tantas frentes do Poder Judiciário, do Tribunal de Contas, do Poder do Tribunal Eleitoral. Além do mais, a economia do jeito que nós estamos vendo, já falamos sobre isso. Como se não bastasse a queda de popularidade, Dilma é a presidente que tem a maior rejeição da história republicana do país. Nem mesmo no auge do desgaste de Collor e de Sarney, a rejeição de um presidente chegou a patamares tão baixos. Então a situação é muito difícil, a crise é muito grande. E a melhor saída para a crise é, sem dúvida, a realização de uma nova eleição, que é legal, está prevista em lei, portanto não há de se falar em golpe. Nós estaremos dando uma solução para essa crise pela regra democrática, em respeito à Constituição, em cumprimento à legislação em vigor e respeitando o artigo 1º da nossa Constituição, que assegura que todo poder emana do povo. Você não pode falar em golpe quando você está chamando novas eleições. Então, o que descaracteriza qualquer discurso golpista que se faça contra essa medida de novas eleições é o fato do povo votar. Então, diante da crise, do problema grave que o Brasil enfrenta, as eleições é o melhor caminho de solução. O país é muito maior do que Dilma, naturalmente, e o país saberá, mais uma vez, enfrentar e vencer essa crise. Falando com o Agreste. Falando de tudo. Entrevista do dia. O Falando com o Agreste tem o oferecimento Pérola Magazine. Você merece o melhor. Centro Meridional de Segurança, formando vigilantes e preparando equipes para guardas municipais. GC Multimarcas, o seminovo mais novo para você. Estúdio C, comunicação visual. Sua imagem é tudo. JM Seguros Gerais, seu seguro em boas mãos. Clínica Dr. José Walter, com o mais moderno tomógrafo da região. E Damanu Shirts, camisetas exclusivas para pessoas exclusivas. No Facebook e Instagram, Damanu Shirt. Estamos conversando com o senador pelo PSDB da Paraíba, Cássio Cunha Lima. Senador, o senhor vê só coisas ruins nas ações do governo petista ou o senhor vê algumas melhorias nesses 12 anos de governo? Por exemplo, o programa Mais Médicos, que beneficia milhões de pessoas, não é uma boa alternativa nessa carência? E ontem também a presidenta Dilma assinou a medida provisória de Programa de Proteção ao Emprego. Como o senhor vê tudo isso? Marcelo, é claro que em 13 anos do governo do PT tem coisas boas. Eu não tenho dificuldade nenhuma de reconhecer, por exemplo, que o Bolsa Família é um programa muito importante, que a transposição das águas do São Francisco é uma obra muito importante, que o FIES é um programa muito importante. Tem várias coisas positivas que podiam ser elencadas. Agora, essas coisas positivas, elas estão perdendo valor. Primeiro que a inflação está de volta, e aí o Bolsa Família perde poder de compra, as pessoas sofrem mais. Segundo que você pode fazer muita coisa boa, mas não pode roubar.
Quem defende o pobre não rouba o pobre. E estão assaltando o Brasil. Os escândalos são todos na casa dos bilhões. Por mais programas positivos que tenham sido feitos, mais médico, outro programa positivo. Um programa que eu defendo, que eu apoio, eu só não acho correto, é que os médicos cubanos recebam menos do que os outros. Mas, tirando isso, é um programa super positivo. Mas o fato do governo do PT fazer programas que são bons não autoriza eles a roubarem o povo brasileiro. Não existe isso. Então, o fato de você ter um governo contaminado pelo crime, pela corrupção, isso inviabiliza esse governo. Outros governantes tiveram programas muito bons, até porque o Bolsa Família nasceu no governo de Fernando Henrique Cardoso, com o Bolsa Escola, com o Vale Gás. Depois o governo do PT juntou tudo num só e fez o Bolsa Família. Mas é aquilo que eu estou dizendo, vou repetir. O fato de você ter bons programas não autoriza governo nenhum a roubar o povo brasileiro. Estão assaltando o nosso país. Os escândalos são de bilhões e bilhões e bilhões, algo que estarrece. E como se não bastasse tudo isso, tiveram um governo incompetente, fizeram uma gestão temerária e está a economia nessa situação que está. O maior castigo que pode haver para o trabalhador, para o assalariado brasileiro, é a volta da inflação, a volta da carestia. E essa inflação está de volta. E para conter a inflação, o governo bota os juros na estratosfera, aumenta o desemprego, diminui o poder de compra do trabalhador para poder conter a inflação. Então não adianta você dar com a mão e roubar com a outra. A linguagem popular geralmente é dar com a mão e tirar com a outra, não é isso? O governo do PT dá com a mão e rouba com a outra. Esse é o governo que nós queremos para o povo brasileiro? Não. Nós queremos um governo que possa atender quem mais precisa, mas um governo que seja honesto, que seja ético e que tenha seriedade no trato do dinheiro público. Compreendo. Senador, no dia 16 de agosto, aí o Movimento Brasil Livre deve fazer uma mega manifestação. Alguém do partido deve participar? O senhor deve participar dessa manifestação, senador? Olha, eu vou participar, como já participei das outras. Estamos, inclusive, defendendo que nessa oportunidade do dia 16 de agosto, as manifestações nas ruas possam abraçar a bandeira das novas eleições. Eles defenderam, né, nas outras manifestações o impeachment, mas eu acredito que nesse instante as novas eleições é uma solução institucional e legal melhor do que o impeachment. O impedimento da presidente permitiria apenas que o vice-presidente Michel Temer possa assumir o mandato. Eu acho o Michel um político qualificado, um homem público que tem uma vida respeitável, não tenho dúvidas quanto isso, mas tenho certeza que a melhor solução para o país seria as novas eleições. Então vamos tentar, no dia 16 de agosto, fazer com que os líderes dessas manifestações coloquem, além do impeachment, na pauta a realização de novas eleições. Estamos conversando com o senador pelo PSDB da Paraíba, Cássio Cunha Lima. Senador, para encerrarmos essa entrevista, eu quero lhe perguntar duas coisas. Primeiro, um assunto que interessa ao povo brasileiro e que foi motivo de muita discussão na Câmara Federal. Conversei semana passada com o deputado Tadeu Alencar, pelo PSB de Pernambuco, é a questão da redução da maioridade penal, que vai passar no Senado. O senhor e o seu partido, como devem se posicionar, senador Cássio? Olha, eu voto a favor de uma proposta que o senador, também do PSDB de São Paulo, Aloysio Nunes Ferreira, apresentou. Na proposta de Aloysio, ele mantém a maioridade penal em 18 anos, mas permite que, em alguns casos, a autoridade do Poder Judiciário, do Ministério Público, possa reduzir a maioridade penal. Então você, em tese, mantém nos 18 anos, mas permite que, em algumas situações de reincidência de crimes hediondos, essa maioridade seja reduzida. Vejo nessa alternativa a opção melhor para o país. Que na última semana o Senado, comandado por Renan Calheiros, aprovou um aumento de 78% para os servidores do Judiciário em plena crise econômica. O senhor participou dessa votação e não achou isso um ultraje ao povo brasileiro, não, senador? Participei da votação, votei sim, e inclusive a bancada do PT também votou sim. Não há ultraje nenhum. Pelo contrário, os servidores do Poder Judiciário estão há 9 anos sem reajuste.
O governo não fez, ao longo desse tempo, nenhum tipo de negociação com eles. E quando chegou na hora da votação, a aprovação, posso dizer, foi unânime. E o governo tem maioria no Senado. Nós, da oposição, somos minoria em termos numéricos. Então, Marcelo, a matéria foi aprovada com 62 votos sim e nenhum voto não. Nenhum voto não. Ou seja, o próprio governo votou na matéria. O próprio PT votou na matéria. Porque o governo passou 9 anos sem fazer reajuste, não abriu nenhuma negociação. Provavelmente a presidente Dilma vai vetar o que foi aprovado e agora sim negociar com os servidores. Poderia ter sido feita uma negociação antes. O governo já tinha pedido que essa votação fosse adiada. Ela foi adiada por 3 vezes. O governo, na sua incompetência, na sua letargia, na sua incapacidade de gerenciar problemas, que o que está faltando, Marcelo, é governo. Então essa situação chegou a esse ponto porque o governo simplesmente se omitiu. O governo não teve competência de gerenciar o problema. Então o Brasil vive momentos de caos pelo desgoverno que nós temos. O país não tem governo. O presidente vai vetar e agora sim vai entrar uma negociação. Mas a oposição não pode ser responsabilizada por essa aprovação, primeiro porque nós não temos maioria, nós somos minoria. Segundo, porque a votação foi unânime. Se você pegar lá o resultado da votação, foram 61 ou 62 votos, não tenho aqui de memória, mas foi isso, 61 ou 62, tenho certeza disso. Votos sim e nenhum voto não. Perfeito. Eu conversei com o senador pelo PSDB da Paraíba, Cássio Cunha Lima. Senador, obrigado pela entrevista. Eu queria que o senhor deixasse uma palavra aí de otimismo em relação ao delicado momento que estamos passando. Lembrando que o senhor está falando aqui para Pernambuco e a terra do Garanhuns é a terra do Lula. Então eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para esses conterrâneos do ex-presidente Lula aqui em Pernambuco e para todos os brasileiros que estão ouvindo aí o nosso programa via internet também. Marcelo, agradecer a oportunidade da entrevista, transmitir a todos os ouvintes o meu abraço para quem for o abraço, o beijo para quem for o beijo, reafirmar a crença no Brasil. O Brasil é maior do que tudo isso, o Brasil sempre teve capacidade de enfrentar e vencer suas crises. Temos conquistas que foram visivelmente alcançadas no Brasil durante o governo do PT, especificamente do presidente Lula, mas essas conquistas não podem justificar tantos equívocos e tantos erros que foram praticados. Errar é humano, mas não podemos persistir no erro. Se erros existem e os erros são graves, são gravíssimos, eles devem ser corrigidos. E a melhor forma de corrigir erros numa democracia é com eleição. Por isso que estamos defendendo novas eleições para presidente da República no nosso país. Grato, senador Cássio Cunha Lima. Até a próxima, amigo. Queria agradecer ao jornalista Marcos Antônio, lá em Maceió, que é o nosso correspondente, que intermediou essa entrevista com o senador paraibano Cássio Cunha Lima, que também é ex-governador daquele estado, foi prefeito de Campina Grande. E aí, hoje é um dos críticos ferrenhos, um dos opositores aí mais duros do PSDB contra o governo da presidenta Dilma Rousseff. E essa foi mais uma entrevista do programa Falando com Agreste. Falando com Agreste. Falando de tudo. Entrevista do dia.